E agora vamos ver Ei, como é que tá esse áudio aí. pra mim melhorou. Ah, que bom. Então provavelmente as pessoas vão melhorar também. Eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu vou colocar um comentário aqui, né? E aí Uhum, você fixa ele como... bota como comentário fixado, que todo mundo que entrar na live sabe sobre o que a gente está conversando. Tá tá, bom? tá joia. Deixa eu Eu escrever, nunca fiz digitar isso não, vou aqui. aprender a fazer agora. É só clicar no comentário que ele acaba... Ele me dá a ele opção. te dá a opção, é. Joia. Deixa eu- Telô, ei, Telô. Pronto, coloquei o comentário aí. Então eu clico aqui, Você clica nele, fixar comentário. Beleza. e dá a opção de fixar. Acho que fixou aí então. Pronto, agora tá certo aí. Tá certo. Deixa Vamos eu que vamos só então. Agora, levantar um agora é para pouquinho. valer. Vamos lá. Vamos lá. Fingindo que a gente está se vendo agora, que na hora que eu for editar o vídeo fica tudo direitinho. Então vamos Maravilha, lá. então. Elane, muito boa noite. É uma alegria muito grande poder conversar com você sobre esse tema tão desafiador que é a arte de ouvir e ser ouvido dentro de uma relação. É Uhum. um grande desafio, Elaine. Sem dúvida, sem dúvida. E acho que as pessoas que estão entrando aí devem concordar com a gente, né? Que não é tão simples assim, às vezes, enfrentar, assim, entabular um diálogo, né? Às vezes a gente pode estar conversando, mas não é diálogo, né? Mas a gente Fala vai pra gente, falar um pouco vamos, por vamos isso. começar por aí, Elaine. O que é Diga. exatamente a gente está conversando e não ser um diálogo? E, cara, vai lá naquilo que você já começou a falar antes da gente cair e voltar, né? Então, assim, se eu chego para uma conversa já pensando que eu tenho que vencer essa conversa, já não é diálogo, né? Porque aí já vira competição, briga, embate, disputa, mas não é diálogo, certo? Então, assim, a primeira predisposição que precisa ter é eu chegar para conversar com o entendimento de que o outro tem o mesmo valor e a mesma importância que eu nessa conversa. Então, E não é tem interessante também, vencedor e Elaine, vencido. é Uhum. interessante também quando a gente entra uma coisa que todo casal assim tem restrição hoje em dia é a chamada DR, né? Discussão de relação. Isso também Quando não a é gente diálogo. entra, quando a gente entra na discussão de relação, a gente busca o aprimoramento e não uma vitória exatamente. Isso, Se você isso. entra com a consciência, o que nós dois podemos ceder e fazer para a relação ficar melhor, você tem uma chance muito grande de evolução. Se você entra na DR acreditando que você de alguma maneira você tem na sua frente não um parceiro ou uma parceira de relacionamento, mas sim uma opositora, um opositor num embate de oratórias, de narrativas, aí Uhum. a coisa vai muito mal, né? É isso aí. Porque, na verdade, assim, se a gente. Um entendimento que eu acho lindo, sabe, Fábio, para entender como é que funciona um diálogo, é que o seguinte: eu sou uma pessoa e eu tenho todas as minhas verdades, certo? Porque eu tenho a minha história de vida, então eu criei todo o meu histórico, as coisas em que eu acredito, as coisas em que eu valorizo, e eu trago isso quando eu chego para uma conversa, ok? E você, quando chega para essa conversa, também chega trazendo todo o seu histórico de vida, tudo aquilo que você entende como importante, as coisas em que você acredita, ok? O legal é a gente compreender o seguinte: um diálogo, para ele acontecer, não é a soma do eu com as minhas verdades e você com as suas verdades. A gente precisa criar um espaço entre nós para que a gente construa uma nova verdade, que é a verdade da nossa relação, da nossa interação, dessa conexão, certo? Então, para de ser eu indivíduo, você indivíduo e passa a ser tudo isso que a gente traz somado para construir uma nova coisa. Então, cada interação é diferente. Isso é o que é mais lindo no diálogo, eu acho. Tem um grande desafio dos diálogos que acabam se tornando monólogos, é que as pessoas não sabem apresentar as suas inquietações, não sabem Uhum, apresentar as suas questões. Quase sempre as pessoas buscam num diálogo dizer o que
a outra pessoa não deve fazer. Raríssimas são as vezes que as pessoas possuem a clareza de Sim, dizer o que efetivamente esperam da outra pessoa. E essa é uma questão muito trabalhada na CNV, na sim, comunicação não violenta, nesses estudos recentes que estão aprimorando a qualidade dos diálogos, né? sim, é verdade. E assim, muitas vezes a gente não tem nem clareza, na verdade, do que a gente está esperando daquela pessoa, né? E a gente chega para conversar, muitas vezes, colocando uma expectativa de que o outro adivinhe, de que o outro saiba o que eu espero dele. E é claro que ele não vai saber, né? Se nem eu Isso. sei, muitas vezes o outro não vai saber. Só um parênteses aí, porque muitas vezes o que a gente vai falar para o outro já ficou tanto tempo sendo processado aqui na nossa cabeça que às vezes a gente imagina que a outra pessoa acompanhou o nosso diálogo É, interno e a gente já chega para a pessoa falando assim, mas então você não vai fazer nada? Mas eu não falei nem o que eu comecei a pensar, o que eu maquinei na minha cabeça, né? é isso aí. A gente acha que o outro está ouvindo, né? Às vezes nem a gente está ouvindo e acha que o outro está ouvindo. Então, essas expectativas, muitas vezes, elas não são expressas ou elas são expressas de uma forma que mais distancia do que a gente deseja do que aproxima. Né? Dependendo da forma como a gente coloca isso na conversa, na nossa expressão, a gente afasta muito mais do que aproxima do que a gente realmente deseja. Então, é muito importante que a gente tenha claro o que, que a gente está querendo com aquela comunicação. Na comunicação não violenta, Fábio, isso é uma coisa muito interessante, assim. Toda comunicação é um pedido. Ela tem um pedido. Toda ela. E a gente, na maioria das vezes, não tem clareza do que a gente está querendo ali, entendeu? Então, ter essa clareza antes de me expressar vai me ajudar muito mais a eu conseguir aquilo que eu quero, né? E até a ser, se não conseguir o que eu quero, é pelo menos ser bem recebida pelo outro, entendeu? Na minha expressão, né? Para que o outro realmente tenha um pouco mais de boa vontade, tenha empatia, tenha vontade de me atender, né? Porque dependendo Tem da um forma como eu exemplo, chego, não vai querer. tem, tem um exemplo muito interessante que você comenta nas suas formações, nos seus cursos, nos seus treinamentos e palestras, que é o exemplo lá daquela esposa que estava com uma dificuldade em fazer uma solicitação ao marido. Você podia Uhum, trazer esse exemplo para a gente? certo. Ela queria, ela foi, né, pedir ao marido que não passasse tanto tempo no trabalho, né? Que ele ficava no trabalho todos os dias até tarde da noite e tal. E ela queria dizer para ele que ele não passasse tanto tempo assim no trabalho. E ela disse isso, né? E aí o que aconteceu foi que ele ficou pensando sobre aquilo e 2 semanas depois ele voltou e falou: olha, chegou todo contente, né? Porque tinha achado uma forma de resolver e falou: olha, eu consegui, eu me matriculei num torneio de golfe. E agora eu jogo golfe 3 vezes na semana. Então, Já não estou assim, no trabalho, né? não estou no trabalho. Então, aí a pergunta é: será que ela conseguiu o que ela queria? Né? E a pergunta foi feita para ela. Ela falou: não, não era isso que eu queria. Mas então o que que você queria, na verdade? Ela falou: eu queria que ele passasse pelo menos uma noite da semana comigo e com os filhos em casa. E só que ela pediu de uma forma que não ajuda, que é fazer o pedido numa forma negativa. Pedir o que eu não Negativo. quero, ao invés de pedir o que eu quero. Então, a primeira dica, né, que a comunicação não violenta Acho que traz deu para a uma gente na hora de travada aqui no fazer o sinal dele. pedido é pedir o que eu quero ao invés de pedir o que eu não quero. Porque E é uma provavelmente eu grande vou conseguir lição outra para a gente, coisa, né? né? É uma É. grande lição para a gente, porque, na verdade, quase sempre a gente entra nas discussões na intenção de fazer pedido de um. Primeiro que a linguagem já é violenta, né? Fala, não, porque você Uhum. passa muito tempo no trabalho, porque você faz hora extra, porque não sei o quê. Você vai, de maneira agressiva, relatando o seu incômodo. É isso Mas aí. poucas vezes tem a oportunidade de dizer, para além do incômodo, o que que eu desejaria? Na Ei, cabeça a desse Gisela tá marido, ele dando fez oi a pra coisa nós aí. certa. Oi, Gigi. Eita, boa. Eu não tô vendo todos os comentários, agora que eu vi o da Gisela aqui. Na cabeça do marido, ele fez a coisa certa, né? Sim, ele atendeu o que ela pediu. Ela pediu para ele não ficar tanto tempo no trabalho e ele fez isso,
né? Ele entendeu isso. E esse pedido, usando uma palavra negativa, uma forma negativa, Fábio, faz essa confusão na nossa mente. Né? A pessoa não entende direito o que, que você está querendo, o que, que você não está querendo, e acaba não fazendo exatamente aquilo que você quer. Né? Então, é uma das formas que a gente tem, na verdade, de se afastar mais do que a gente quer do que se aproximar. Uma coisa que você falou importante aí, que é um ponto seríssimo de atenção, né, na comunicação não violenta, é que ao pedir, na verdade, ao expressar o que a gente deseja, o que a gente precisa, as nossas necessidades, que é o ponto central da CNV, nós fomos acostumados, a gente aprendeu assim, isso é cultural, né? Infelizmente, a gente aprendeu, ao invés de falar sobre o que a gente está sentindo e precisando, falar no que o outro está fazendo de errado, né? Quando não atende às nossas necessidades. Então, ao invés de dizer o que eu estou sentindo e estou precisando, eu critico, eu acuso, eu julgo, né? Então, ó, é você que não me compreende, é você que não está entendendo o que eu estou querendo, é você que não está fazendo nada do que eu estou precisando. Não estou olhando para mim, estou olhando só para o outro e cobrando isso dele. E o efeito disso é péssimo, né, Fábio? Porque quem é que gosta de ser criticado? Quem já é criticado já entra na defensiva, né? Ao Isso, invés de partir para o abraço, ele parte para uma defesa aqui, porque ele está sendo atacado. Então, a isso. chance de encontrar êxito é muito pequena. O Elaine, a gente está conversando aqui, provavelmente tem gente que entrou no meio da conversa, viu o comentário fixado aí que a gente está conversando hoje sobre a arte de ouvir e ser ouvido numa relação. Você citou algumas vezes na nossa conversa a CNV. Eu imagino que nem todas as pessoas conheçam o que é a CNV. Você poderia esclarecer para a gente, para quem está nos acompanhando nesse momento aqui, o que é a CNV? Ok, a CNV é uma sigla, né, para comunicação não violenta. E a comunicação não violenta é um convite a que a gente observe a si mesmo e ao outro da perspectiva das necessidades humanas. Ao invés de eu observar o outro de uma perspectiva de se ele está certo ou errado, de se ele é bom ou ruim, eu começo a observar da perspectiva das necessidades humanas. Por quê? Porque nós todos somos seres humanos. E como seres humanos, nós todos temos as mesmas necessidades. Nós todos precisamos, desde aquelas necessidades básicas de sobrevivência, como água, ar, comida, sexo, abrigo, e também precisamos daquelas de nível um pouco mais fluido, né? Que a gente chama de valores, que é sinônimo de necessidade na comunicação não violenta. Então, nós estamos falando aqui de conexão, de amor, de intimidade, de escolha para levar a vida da forma como a gente deseja e todas essas outras necessidades. Então, a comunicação não violenta, ela nos convida a olhar para isso que é o mais importante no ser humano e nas relações, ao invés da gente ficar fixado em quem está certo, quem está errado, em quem é bom e quem é ruim, em ficar classificando as pessoas nas nossas relações, o que nos leva a ter uma comunicação violenta, né, uns com os outros. Geralmente, e é bem interessante a gente citar aqui para quem está acompanhando a gente, que a CNV, na verdade, é uma formação, né? Existem formações em CNV e existem Uhum, treinamentos também. Você ministra um treinamento e o que eu acho mais interessante do treinamento que você ministra é que você, nas turmas que você forma, você treina as pessoas a lidarem com desafios reais e concretos que elas possuem na vida cotidiana. Então, uhum. depois delas terem as informações mais gerais, elas partem para objetivos específicos, que é, de repente, se planejar para um diálogo menos fácil. É Isso. assim que funciona lá? É isso mesmo. Eu nem gosto muito de chamar de formação, né? Porque é diferenciado. Eu gosto de chamar de grupos de estudos e práticas, porque a gente estuda junto ali, eu trago bastante informação de tudo que eu já estudei, de tudo que eu já vivi, inclusive, né? Mas a gente trabalha na prática o que a gente está aprendendo. Então, a gente tem oportunidade de trazer exemplos para exercitar, mas cada um traz as suas questões também para exercitar. Então, a gente faz
simulações, muitas vezes, de casos reais, né? De questões que essas pessoas podem estar vivendo e que elas gostariam de viver de uma, sob, digamos assim, dentro da filosofia da comunicação não violenta, para ver se melhora a relação, para ver se melhora o entendimento entre as partes. E a gente faz esses exercícios e a partilha é sensacional, sabe, Fábio? Assim, eu costumo Imagina. dizer que esse é o ganho do grupo, entendeu? É muito mais do que transmitir informação e fazer um exercício, né? É a partilha que nasce ali, é criado um vínculo entre aquelas pessoas e aquilo vira uma rede de apoio para que as pessoas realmente venham com segurança e confortáveis para trazer as suas questões e serem trabalhadas à luz da CNV. Então, é sensacional. Elaine, eu queria, se você não precisa citar nome, e se você não se sentir à vontade para falar sobre, a gente passa para a próxima questão. Mas Ok? eu gostaria que você relatasse aqui para a gente, para essas pessoas que estão nos acompanhando nesse exato momento, dentro dos grupos de estudo que você formou, nesses momentos de treinamento, qual foi o diálogo mais desafiador que foi apresentado no treinamento? Nossa, é até difícil, assim, de pensar um, né? Mas um que é muito, muito difícil e que é recorrente, tá, Fábio? E eu até trouxe um pouco para falar disso. Eu provoquei um pouquinho as pessoas nos meus stories lá sobre algumas questões, né, que eu sei que surgem como desafio nessas relações, mas tem um que é muito interessante e o resultado, até a hora que eu vi, eu coloquei uma pergunta assim: para você, o que é mais difícil? Escutar a grosseria ou escutar o silêncio? E começou com o silêncio mais alto, depois isso inverteu. Então ficou 75% grosseria, 25% silêncio. Mas um dos maiores desafios que eu já vi pessoas que participam do grupo enfrentar é quando lidam com parceiros ou com pessoas da sua relação que não se comunicam, que não falam, que não se expressam. Isso é muito difícil, porque a pessoa está ali aprendendo, né? Dentro do grupo de CNV, aprendendo a se expressar, aprendendo a falar dos seus sentimentos, das suas necessidades. Isso mostra vulnerabilidade, né, Fábio? A gente se Já teve coloca algum caso assim vulnerável. de alguém que precisava comunicar o fim de uma relação, por exemplo, e não sabia como iniciar esse diálogo? Não, não me lembro de um caso desse, não. Mas Que já bom. teve, mas já teve casos assim. Esses casos do silêncio, eles são muito, muito interessantes, porque na maioria das vezes as pessoas elas voltam mais para si mesmas e começam a dialogar mais consigo mesmas e entender um pouco mais como ela se posiciona naquela relação. E aí até ela descobre às vezes o porquê do outro não falar, né? Porque muitas vezes a forma como ela se expressa não dá espaço para o outro falar. Sim. Então essas descobertas são muito emocionantes quando a gente presencia, né, esse tipo de descoberta dentro de um grupo desse. Mas já teve casos assim de pessoas que chegam com um objetivo bem claro assim de melhorar a sua relação, muitas vezes até de resgatar uma relação que está desgastada, que está com dificuldade, e depois, às vezes, não durante o processo, mas depois eu fico sabendo, e essas pessoas trazem os relatos para mim, de que se separaram. Né? E aí vem os questionamentos para mim: caramba, mas a comunicação não violenta é para ajudar a ter conexão, né? A se relacionar melhor e tal. E é uma coisa muito importante de dizer, né? Que a CNV ela atua em 3 níveis de relação: o intrapessoal, o interpessoal e o sistêmico. Sim. Então, um primeiro benefício, digamos assim, que a pessoa tem quando ela entra em contato com a comunicação não violenta é o autoconhecimento. É começar a se relacionar melhor consigo mesma, né? E a começar a diminuir a violência dessa relação consigo mesma. E muitas vezes o que ela chega à conclusão é de que a relação externa está tóxica,
para ela. Exato. E tem uma coisa que é muito interessante destacar, que é um fato, é o seguinte: às vezes, a melhor maneira que eu posso me relacionar com um companheiro ou uma companheira de jornada afetiva é que essa relação não seja mais uma relação erótico-afetiva. Sim, Sabe? Às vezes eu posso ser o melhor amigo dessa pessoa do que um parceiro erótico afetivo. sim, sem Entende? dúvida. Então, você ganhar essa clareza também é um mérito, é uma conquista da CNV. Eu quero continuar nesse caminho aqui, só que eu preciso fazer antes uma comunicação às pessoas que estão nos ouvindo agora, tá bom, Elaine? Vamos lá. É o seguinte, essa semana eu acolhi como propósito dessas lives que eu possa sensibilizar as pessoas para elas participarem de uma causa junto comigo. Eu não saberia dizer desde quando, talvez uma coisa de uns 10 anos, e mais intensamente nos últimos 8 anos ou 7 anos, eu me dedico à causa animal. Uhum. Com alguma frequência, eu faço resgate de animais de rua, cuido, curo e encaminho para uma adoção responsável. Sim. Nesse exato momento, eu tô com um desafio muito grande, que é um dos animais que eu resgatei depois de um atropelamento, consegui resolver o atropelamento e recentemente eu descobri que ele estava com cálculo na bexiga, ele estava tendo sangramentos e dores horríveis e eu encaminhei esse animal para o tratamento cirúrgico que aconteceu ontem. E todo o processo gerou um custo bastante elevado. Então, se alguém que está nos ouvindo nesse exato momento tem sensibilidade pela causa animal e tiver o interesse em ajudar a sarar, cuidar e resgatar a alegria e a vida do Zeca, Zeca é o apelido dele, porque o nome completo é José Carlos Pagode, ele ele está internado hoje e eu tenho que arcar com os custos. Se alguém quiser fazer uma doação voluntária é, para o Zeca, pode usar o meu PicPay, que é Fábio Flores. Fábio Flores. Toda e qualquer ajuda, em qualquer valor, é muito bem-vinda, porque o desafio, o custo, custo não, o investimento na vida e na qualidade de vida do Zeca foi bem mais elevado do que eu imaginei para esse momento que a gente está vivendo agora, tá bom? Então, quem quiser ajudar nesse processo, Fábio Flores no PicPay, ou se não, pode mandar mensagem privada que eu vou ter a maior satisfação de te informar outros caminhos para que a gente possa chegar a uma forma de você ser parceira nessa jornada de resgate da vida do Zeca. Mais um resgate. Ele primeiro foi resgatado de um atropelamento, agora desse cálculo que foi tão triste, mas eu fico feliz em que o processo pós-cirúrgico dele está desencaminhando bastante de uma forma interessante. Então, Que conto com a legal. ajuda de quem está nos assistindo. Elaine, você falou agora há pouco sobre essa Fico questão. feliz, tá? De você estar fazendo esse apelo aqui, porque eu estou torcendo muito pelo Zeca, né? Acho muito bacana esse trabalho que você faz e mando assim minhas melhores energias para que ele se recupere logo e para que todo mundo se sensibilize e ajude aí a recuperar o Zeca. Obrigado, o Zeca agradece também. Bom menino. Você falou sobre a questão do diálogo interno, a qualidade do diálogo interno, que interfere até mesmo na forma como a gente se relaciona com os outros. E eu te falo o seguinte: muitas vezes nosso diálogo interno é extremamente cruel, né? É, É, Às vezes, se um amigo chega pra gente se queixando de dores e de dificuldades, a gente acolhe esse amigo, dá palavra de incentivo, aponta caminhos, faz a pessoa entender que é um processo que tem superação, mas quando a gente vive o mesmo desafio, as palavras que a gente diz para a gente mesmo são as mais cruéis, desesperançosas. É, A CNV também trabalha a qualidade do diálogo interno? sem dúvida, sem dúvida. E não é muito diferente, né, Fábio? Uma coisa que eu gosto até de dizer para as pessoas é exatamente nesse caminho que você colocou aí. Seja o seu melhor amigo. Você é a única pessoa que com certeza vai estar do seu lado da hora que você nasce até a hora que você morre. Ninguém Todo mundo. mais. é, Muitas pessoas
vão passar para a nossa vida e vão sumir. Exatamente. Principalmente relacionamentos afetivos, elas chegam e somem. Amigos de circunstâncias, colegas de Uhum. trabalho são nossos amigos naquele ambiente de trabalho. A gente vai para outro ambiente de trabalho é que eles ficam para trás e a gente perde a noção. Mas quem vai ficar sempre com a gente é a gente mesmo. Pois é, então assim, agir com a gente como a gente agiria com um amigo, né? Acolher como a gente acolhe o amigo. Então, ser gentil com a gente mesmo. Isso é uma coisa que eu preciso lembrar, Fábio, dentro dos grupos de CNV, em todos os encontros. Porque assim, as pessoas vão entrando em contato com os conceitos e com as técnicas que a gente aprende e começam a ficar preocupados que, putz, eu fiquei 50 anos fazendo de um jeito que não era legal. Como é que eu vou mudar isso agora? Não estou conseguindo colocar em prática. Ela aprende ali, vai lá para a família ou vai para o trabalho, não consegue colocar em prática e se martiriza com isso, né? E começa a dizer para si mesmo, pô, mas eu não consigo, não tá dando certo, não tá funcionando, eu não tô indo bem e tal. E eu preciso lembrar sempre essas pessoas de ser gentil, ser gentil com ela mesma, entendeu? Nós temos um ritmo, cada um tem um ritmo e é diferente do outro. Nós passamos 50 anos, 40 anos, dependendo da idade da pessoa, agindo de uma forma. Você acha que vai virar uma chavinha e da noite para o dia você vai ser uma pessoa zen e vai ouvir todas as acusações e gritarias e grosserias e vai sair dali como se nada tivesse acontecido? Não é simples assim, né? Não é. E assim, vai vir julgamento na nossa cabeça? Vai. Vai vir vontade de matar aquela pessoa? Vai. Entendeu? Acolhe isso, cara, é seu. Entendeu? É seu. Agora, o que a CNV ajuda a gente a fazer é o seguinte: quando eu tenho vontade de matar esse sujeito, quando eu penso que esse é um filho de qual é a minha necessidade aqui que não está sendo atendida? Eu tiro o foco Talvez de uma lá. faca. Eu tiro o foco de lá e coloco o foco no que eu estou precisando quando esses julgamentos estão aqui na minha cabeça, entendeu? Aí pronto, muda a energia já, entende? Elaine, muita gente comenta que a comunicação não violenta pode levar a pessoa a se anular só para poder acolher os outros, acolhe em demasia os outros e abandona os seus princípios, os seus valores, os seus desejos, as suas vontades. O que você diz sobre isso? Não, não rola. Desmistifica isso, tá? Ser girafa, tem alguém, as pessoas estão falando da girafinha ali, ó. Os praticantes de CNV são chamados de girafa, tá? Então, ser uma girafa não significa ser bonzinho o tempo todo. Porque isso não existe, ninguém é bonzinho o tempo inteiro, né? A CNV, ela tem uma simbologia, Fábio, de uma árvore com dois grandes galhos. Um é a empatia, né? E o outro é a autenticidade. Como que eu posso ser bonzinho o tempo todo? Como que eu vou ser passivo? Isso não é autêntico. Isso não está na nossa natureza, entendeu? Eu tenho necessidades, eu tenho desejos e isso é legítimo. Então a CNV ajuda a gente a compreender isso e a trazer isso como de uma forma legítima. E esses dois grandes galhos, eles são sustentados aqui por um tronco e raízes que são a autoconexão. Porque se eu não sei o que acontece dentro de mim, se eu não sei nem nomear o que está passando comigo, como é que eu consigo ser autêntica com você? Como é que eu vou ser verdadeira com você? E por outro lado, se eu tenho uma tempestade aqui acontecendo e eu não gerencio essas emoções, como é que eu vou estar presente para você? Como que eu consigo ter empatia? Não é possível. Então eu preciso me conhecer e entender todos os meus limites, conhecer os meus gatilhos, né? E conseguir expressar isso de uma forma autêntica, mas que não necessariamente seja acusando o outro. Porque eu entendo Você que tocou não num é ele o aspecto, responsável. você tocou num aspecto muito interessante, essa questão de nomear sentimentos. É uma questão que os homens, em especial, eles têm mais dificuldade em nomear sentimentos do que as mulheres. O repertório de sentimentos que as mulheres são educadas e têm acesso à discussão, à conversa, é um pouquinho maior. O homem, ele conhece, sei lá, quatro ou cinco sentimentos, né?
por exemplo, palavras como angústia, como apreensão, tal, não fazem muito parte do repertório dos homens. Como que se treina essa habilidade de nomear sentimentos? Eu lembro quando a gente fez um podcast que você falou assim, não, Elaine, o homem só tem dois sentimentos, ou ele tá feliz ou ele tá puto. Você sabe que esse podcast é um dos campeões de audiência lá, mais de 400 edições, e ele é um dos campeões de audiência. Ai, que legal, fico feliz. Foi muito legal participar dele, como é sempre muito bom conversar com você, né? Mas assim, o que a gente faz, Fábio, é treino mesmo, entendeu? A gente até oferece um vocabulário, né, para as pessoas. Eu tenho lá no meu site até, eu mando para as pessoas, quando as pessoas se inscrevem, uma lista de emoções e uma lista de necessidades humanas para ajudar as pessoas a construir esse vocabulário. Porque isso que você falou é muito verdadeiro. A gente não tem educação emocional, né? A gente não recebe essa educação. Então, quando a gente é criança, na maioria das vezes, a gente se espelha em quem? Nos pais, né? E talvez grande parte dos que estão junto conosco aqui, dos que estão lá fora também, vão lembrar que quando crianças, a mãe chegou um dia, parecia estar triste, às vezes estava até chorando, e a gente pergunta para a mãe o que ela tem, ela fala assim, não é nada não, meu filho. Ou então, no máximo, fala, é porque mamãe está cansada. O que ela está ensinando ali? Seus sentimentos não são importantes, tá? Não se preocupa com isso, não. Né? E não ajuda a trazer vocabulário para aquela criança. Então, o Marshall Rosenberg, que é o criador da comunicação não violenta, ele fala exatamente isso. Ele fala, olha, a gente tem muito mais vocabulário para julgar, para acusar, para rotular o outro, do que para falar do que nós estamos sentindo e precisando. Então, a gente ajuda com esses vocabulários. Tem até um jogo que eu uso nos nossos grupos, que tem um baralho. São dois baralhos com 75 nomes de sentimentos e 75 nomes de necessidades. 75 sentimentos? Fala 17 pra gente aí. Faço de 8, eu acho que eu teria dificuldade de nomear alguns desses. Não, Mas e é para você ter incrível. ideia, ainda falta, porque tem gente que chega lá e fala assim, não tô achando o sentimento aqui. Procura nas 75 cartas e não acha. Então, ainda tem mais. Não se limita a isso, não. Lista alguns assim só para as pessoas terem noção do que a gente está falando aqui. Deixa eu pegar Assim, aqui, uns cinco, assim. porque também não vou lembrar tudo de cabeça, não. Vou pegar aqui alguns. Sentimento, É, eu ó. reparei, eu reparei que depois que você mexeu na girafa, ela ficou um pouco triste aí no fundo. A posição da cabeça dela revela uma certa tristeza. Agora melhorou. Melhorou? Olha só, agora ela tá com um olhar mais expressivo. Ó, vou falar alguns que estão na minha mão aqui, ó. Abalado, apavorada, são sentimentos, né? Desanimada, impotente, mal-humorada, otimista, porque tem positivos também, né? Perdida, satisfeita, tensa, tímida. Tudo isso é sentimento. Tem o baralho, ó, Sim, tem 75 cartas. que maravilha. Esse exercício de diálogo interno para reconhecer o sentimento é porque o que a gente não consegue nomear não tem como curar, né? Se você não sabe Exatamente. o que é exatamente. Exatamente. E é um problema porque quando a gente não sabe o que é, isso vai tomando uma proporção muito grande dentro de nós, entendeu, Fábio? E a gente começa a achar que nós somos aquele sentimento, entende? Então eu sou Excelente, ansiosa. excelente, excelente observação. As pessoas batem rótulos nelas de sentimentos que as visitam ocasionalmente e elas decidem se apresentar dessa maneira ao mundo. Ou Sim, seja, eu sou ansiosa, eu sou medrosa, eu sou tímida, eu sou não sei o quê. Só que essa é uma marca de um sentimento que visita essa pessoa num determinado momento. Ao isso. longo do mesmo dia, a pessoa é visitada por vários sentimentos. E por que elas escolhem os sentimentos menos, é, menos dignificantes como rótulos para si mesmas? Então, é outro treino que a gente recebe, sabe, Fábio? Infelizmente.
é de focar naquilo que é negativo, ao invés de focar no que é positivo. A gente é muito treinado para ter um olhar de escassez, ao invés de ter um olhar de abundância, né? E de olhar para essas coisas que são negativas. Isso que você falou é um exercício que a gente faz durante um encontro de CNV, que a gente faz específico de sentimento, que a gente faz assim, eu tenho uma placa que eu entrego para uma pessoa no início, falo, você é guardiã dessa placa agora, é a placa do agora que chama. E cada vez que a pessoa levanta essa placa, todo mundo para. Você tem que parar e observar o que você está sentindo naquele momento. Então, tem momentos que eu fico irritada, porque essa pessoa coloca uma placa na hora que eu estou falando, estou no meio da frase ali, entendeu? Então, eu fico irritada. Tem hora que a pessoa levanta a placa que eu fico aliviada, porque eu estou cansada, estou precisando tomar uma água, estou querendo parar, entendeu? Então, em poucos momentos, em poucas horas ali de encontro, a gente visita vários sentimentos. A gente é atravessado, né? A Carol Nalon, que é uma outra instrutora de CNV, ela fala que a gente é atravessado pelos sentimentos. E é assim que funciona. Eles atravessam, gente. Eles vêm e vão quando a gente deixa. Né? O problema Sim, é quando a gente se apega se neles. apega, É né? isso aí. Tem Então, uma assim, questão, observar isso no seu dia a dia é um exercício sensacional. tem uma questão que você levantou anteriormente aí, falando sobre a mãe, que mesmo em lágrimas, ela revela aos filhos, não, eu estou apenas cansada e tal. Uhum, E me ocorre uma outra questão que muitas pessoas arrastam uma corrente pela vida inteira, um peso enorme das suas relações mal resolvidas com pais, e culpam os pais por não as amar da maneira que elas gostariam de ser amadas. E muitas vezes esses pais, eles não tiveram acesso a esse amor que foi idealizado pelo filho. sim. Muitas vezes a maneira que o pai, a mãe tem de amar um filho, não é dizendo, verbalizando, eu te amo, você é uma criatura muito importante para minha vida e tal. Às vezes a maneira de dizer que ama desse pai é acordar muito cedo para ir para o trabalho, ficar muito além do seu limite de trabalho para fazer uma hora extra, para conseguir pagar uma escola particular para esse Sim. filho, trazer o melhor alimento, comprar a melhor roupa. Esse é o jeito que ele sabe dizer que ama. Uhum, Muitas vezes, para uma mãe, a maneira que ela sabe dizer que ama é ficar, antes de dormir, por 10, 15, 20 minutos de joelho dobrado, fazendo uma oração a Deus, pedindo para que cuide desse filho, que cuide dessa filha, que restaure uma saúde, que proteja uma saúde. Esse é o jeito que a pessoa sabe dizer eu amo. E sim. não é a maneira que a gente idealizou de amor para a nossa vida. E acaba criando um problema muito grande, que muitas vezes esses pais sequer tiveram acesso a esse amor que o filho desejou para si. Sim. Você, nos seus treinamentos, você encontra essas máculas de passado Muitas, e de muitas, muitas. idealizações de amores Muitas. familiares. Mas uma das coisas que a gente aprende rapidamente na comunicação não violenta, né, Fábio, é a entender que, primeiro, na comunicação não violenta, o amor é mais do que só um sentimento, né? Porque o amor como sentimento, ele é volátil. Eu posso estar num momento com você em que eu estou te amando profundamente. Daqui a 10 minutos, dependendo de algo que aconteça, eu posso estar com vontade de te matar. Entendeu? E isso é natural quando a gente fala de amor como sentimento. Agora, a gente aprende na CNV que o amor é muito mais importante do que só um sentimento. Ele é uma necessidade. Ele é uma necessidade humana. E por ser uma necessidade, é uma necessidade minha. O outro não tem como, muitas vezes, me suprir da necessidade da forma como eu desejo. E isso não significa que ele não me ame. Ele pode me amar com todas as forças que ele tem, entendeu? Com todo o amor que ele tem. E nem assim, talvez, isso preencha a minha necessidade, porque a necessidade é minha. E é diferente para cada um, né? Cada um percebe isso de uma forma diferente. Então, assim, projetar essa necessidade, esperando que o outro atenda da forma como a gente espera, é uma das coisas que a gente aprende muito rapidamente na comunicação não violenta como sendo
é uma romantização impossível, né? E aí a gente vai encontrar formas de construir essa relação de uma forma possível para cada um, respeitando essas necessidades de cada um, E a né? representação de amor de cada um, né? Eu vou ler alguns Exatamente. comentários que chegaram para gente, que Tá. são muitos, Elane. Para nossa Ah, que alegria, legal. Tem chegou muito muita mais gente conhecida aqui, comentário que tô a achando nossa massa. capacidade de gerenciá-los aqui dentro do nosso processo. A Uhum. Maria Frestiane, ela diz que ouvir é me permitir ser transformado com o que vem, com o que vem em direção a mim. Não Isso. resistir, compreender. Que bacana. Deixa eu continuar Maria do esse Carmo, comentário. beijo para você. Maria do Carmo é uma Então girafa que participou dos nossos grupos. que Maria ótimo. Frestiane. Eu sou uma negação aqui. Ó. Eu apanho desses recursos aqui. Depois eu dou um giro aqui, gente. Vocês me perdoem aqui para eu poder dar prosseguimento aqui. Mas, Elaine, me conta o seguinte. As pessoas que procuram um treinamento de CNV, onde está o maior desafio de comunicação delas? É, dentro das relações familiares ou dentro das relações profissionais? Tem em vários ambientes, mas os relatos que a gente vê, que a gente recebe, que as relações familiares são as que são mais desafiadoras, né? Pelo fato, acredito, de você estar ali convivendo, não ter muita escapatória, assim, né? No, no, no trabalho, às vezes, quando a situação está muito complicada, você pode ir embora, né? É mais Simplesmente fácil deixa aquele você se trabalho, né? demitir de um trabalho do que É, você demitir um filho. como é que você demite, né? Pai, mãe, filho, não funciona muito assim. Então, e os desafios vão mudando, né, Fábio? Assim, às vezes a pessoa vence um determinado desafio, já consegui resolver aquela forma de pedir para o meu marido não deixar mais a toalha em cima da cama. Mas agora o meu filho não para, larga o sapato no meio da sala, e isso eu não consegui resolver ainda. Então, assim, vai mudando um pouco. Eu estou dando exemplos bem simples aqui, né? Tem dificuldades mais complexas, é claro, mas vai mudando um pouco assim, a gente está em constante aprendizado, não existe um estágio final. Uma das coisas que eu gostei muito de aprender, acho que foi você que fez uma enquete aí, o que você aprendeu ultimamente, alguma coisa assim, que uma coisa que eu ouvi de uma palestrante, né, falando sobre os desafios nas relações também, e ela falou assim, os diálogos eles não têm fim. Eu achei lindo demais isso. Eles fazem pausas. Então você tá num diálogo com uma pessoa e eu, por exemplo, era uma pessoa que achava que tinha que ter um fim, entendeu? Tipo assim, a gente tem que chegar numa conclusão disso, né? Tem que ter um resultado, uma coisa assim. E não necessariamente é assim, né? E é legal que não seja, porque tem momentos que você tá cansado já dentro daquela conversa e tá tudo certo. Vamos parar, vamos fazer uma pausa e a gente Antes que um retoma. puxe a faca para o outro, né? Exatamente, exatamente. Porque o cansaço traz essa dificuldade de entendimento, né? Eu já tô sem energia para poder ouvir com presença ali, eu já tô querendo sair, tomar banho, fazer outra coisa, sei lá. Então, assim, ter essa certeza de que tem continuidade é um alento, né? Então não Olha precisa só que ter uma interessante. solução ali. A gente tem um comentário aqui da Aurora Vargas, pessoa incrível, falando o seguinte: amor é ação. Como ser só romântico? Não dá. Não E dá. tem aqui na sequência o Álvaro, que ele comenta o seguinte: que a comunicação não violenta ela apresenta uma utilidade muito grande, especialmente nesse período de quarentena, onde as pessoas estão tendo que conviver por mais tempo e se descobrindo até ninguém. Eu cheguei até a comentar em algum momento assim que nem na nossa lua de mel a gente passou tanto tempo junto com a pessoa do que a gente está passando agora, porque para um mês, 40 dias é que a gente está nessa É, brincadeira. Olha verdade. só, Eurides Selim está falando o Ei, seguinte: Fábio, Eurides, querido. por gentileza, seria possível a Elaine
falar sobre o medo de falar em público. Que bom, esse é um tema que é comum a nós dois, né, Elaine? Nossa, até o Fábio pode falar melhor que eu sobre isso. Né? Porque o medo de falar em público, Fábio, aí vou falar por mim, né? Vou colocar aqui a minha visão sobre isso e quero muito ouvir a sua. Tem muito a ver com o medo da rejeição, com o medo de ser reprovado, com o medo de ser julgado, né? Ah, mas e se eu não mandar bem? Ah, se eu esquecer o que eu tinha que falar? Ah, se as pessoas não gostarem de mim? Então, todos esses diálogos internos aí, né, travam muitas vezes as pessoas na hora de falar em público, de se posicionar, porque também é uma forma de se mostrar, de se expor, né? Então, exige um pouco de vulnerabilidade também, né, Fábio? E nem sempre isso é fácil para nós. O que que você acha disso? Exato, eu vou muito no que você apresentou como reflexão. E tem um ponto que eu gosto muito de destacar com as pessoas que relatam essa dificuldade, que é o seguinte: muitas vezes a pessoa acredita que o estar ali diante de uma plateia é sobre ela. E não, não é sobre você. É sobre o que você está dizendo, sobre o que aquela mensagem pode trazer de ganho para as pessoas que estão te ouvindo. Quando Isso. você consegue dissociar que aquela experiência não é sobre você e sobre o poder da mensagem que você tem para entregar, você relaxa. Porque eu tive uma pessoa que eu ajudei a vencer o medo de falar em público, que o grande sonho dele era poder apresentar um testemunho de uma vitória dele dentro da igreja. Ele foi Uhum. curado de uma doença assim muito cruel e que ele havia sido até de alguma forma desenganado pelos médicos. Ele Nossa. venceu isso e ele atribuía essa vitória à intervenção de Deus, porque a ciência já não oferecia mais caminhos de superação para ele. O Uhum. sonho dele era poder chegar um dia em frente ao altar e oferecer esse testemunho. Só que ele tinha vergonha da maneira como as pessoas poderiam julgá-lo por não saber Uhum. falar em público e tal. Eu falei, cara, tua conexão é com quem, cara? A tua conexão é com Deus, velho. Você está querendo agradecer a Ele publicamente. Não, não é sobre as pessoas. Não é sobre você. É sobre o que Deus te ofereceu. Deus te deu uma possibilidade de você ganhar de volta a vida saudável do jeito que você está aí. E você não está assim, admitindo a possibilidade de estar ali. Então, foca na mensagem, não é sobre você. Essa é uma grande questão que muitas vezes as pessoas confundem, né, diante desse desafio. E aí Uhum. acabam criando profecias autorrealizadoras, É, porque a isso. pessoa já sai de casa acreditando que vai ser mal recebida pelo público, que as pessoas vão perceber fragilidade nelas e vai reagir às fragilidades com hostilidade. Então você já chega diante do público encolhido. É. Então aquilo que você criou na tua cabeça acontece não pela natureza do público, e sim como que você está entregando a mensagem, o teu corpo está dizendo aquela mensagem e assim por diante. Então, o grande conselho que a gente pode oferecer para as pessoas é sempre ter essa consciência. Não é sobre você, é sobre a tua mensagem. Se a tua mensagem tem Legal. verdade, ela faz conexão com as pessoas naturalmente. Tem um amigo nosso do teatro de comédia aqui do Espírito Santo, que ele fala o seguinte, que uma vez ele foi apresentar e a plateia não ria de nada, de uma apresentação que ele fez e que todas as outras pessoas riam. Né? Ele falou assim, demite essa plateia. Essa plateia é horrível. Demita essas pessoas, nunca mais autorize que eles entrem aqui. Ou seja, a gente terceiriza a responsabilidade ao público como? Se 200 pessoas que saíram cada uma de um lugar do Espírito Santo, que se reuniram ali, essas pessoas tivessem saído de casa, vamos sacanear? É, Ninguém de nada. Cara, a hipótese disso acontecer é uma coisa tão remota, sabe? Que não exatamente. existe, sabe? Mas a gente tem a leveza de acreditar que em alguns dias a nossa mensagem não vai ser entregue com a mesma verdade, com a mesma intensidade e tal. E as pessoas não combinam não prestar atenção no que você diz. Lógico que existe técnica para aprender a se Uhum. sentir mais seguro diante de um público. Mas antes da técnica ainda, da sua capacidade de ressignificar o que é estar diante de uma plateia. É isso aí. Eu imagino que é isso. Então, nós estamos falando de relacionamento, eu acho que tem tudo a ver, né? Essa ideia com que você vai
para um diálogo. No caso de um falar em público, você está dialogando com a plateia, né? Mas no caso de um casal, no caso de uma relação, no caso de amigos ou de pares de empresa, lideranças e tudo mais, você está indo para um diálogo também. Então, essa consciência prévia também de que aquela pessoa não está ali para te sacanear, né? E que você não tem que se defender o tempo inteiro, porque você não tem que provar que você está certo o tempo inteiro, que você não. Porque quando, Fábio, a gente vai para um diálogo, para uma relação, para uma interação que seja com essa mentalidade, né, de que eu preciso ganhar essa conversa, eu preciso vencer essa conversa, eu não estou indo para um Já entrou diálogo. perdendo, né? Eu não, todo mundo sai perdendo, né? Na verdade, todo mundo perde. Não tem um que ganha e outro que perde. Todo mundo perde, né? Uma Então, briga de casal, uma aquela, discussão de casal. Se você entra acreditando que precisa ganhar a discussão e ao fim da discussão, um vai dormir no sofá, os dois perderam. perdeu todo mundo, não é assim? Talvez o do sofá um pouco mais, porque a dor na lombar é horrível. Se for aqui em casa, também tem os gatos que ficam pulando em cima, mas enfim, o que uma consciência que eu acho muito bacana que a Brené Brown propõe dentro de um dos livros dela, né? Que eu gosto muito, é que ela fala assim: vá para uma conversa, né? Uma conversa, lógico, desde que você está indo com vontade de realmente se conectar com aquela pessoa e de que a conversa Resolver a flua, situação, né? E né? dentro de situação Porque tem que tocar o foda-se mesmo. exatamente. Então, aí é outra história. Mas se você está indo para em busca de uma solução, querendo que aquela conversa flua, que as coisas se resolvam, vai com a consciência de que vocês estão do mesmo lado da mesa. Vocês se sentam do mesmo lado da mesa. Então, não tem necessidade de ficar provando que você está certo, de mostrar que você sabe mais, né? De mostrar que você merece mais do que o outro, que às vezes vem esse tipo de pensamento também, né? Mas eu fiz tanta coisa, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo outro, então eu mereço. Quando você se coloca nessa posição, já vai complicar a conversa, entendeu? Então, Sim. os dois têm que estar nivelados no mesmo nível de valor naquela conversa, para que haja um respeito mútuo, para que haja o encontro de intenções, porque o que vale E é ali é a interessante intenção. aqui, a gente pontuar que, em se tratando de relacionamento de casal, o que acontece num casal, por exemplo, quando os dois desenvolvem atividades profissionais e um recebe muito mais que o outro? Ou seja, o que recebe muito mais que o outro, ele generosamente ele ajuda a prover as necessidades da casa e Uhum, também as necessidades do outro. Não tem. Com a inteligência emocional é a mesma coisa. Às vezes, num casal, nem todo um dos dois teve mais acesso à informação e a ferramentas e a técnicas, e por ter tido mais acesso a essas informações, a essa pessoa cabe a responsabilidade de prover o diálogo. Eu tenho é. mais ferramenta, eu tenho mais técnica. Essa pessoa ainda não teve acesso às informações que eu tive. Então, guardar o orgulho, vaidade e permitir que a outra pessoa venha com a sua natureza, a sua dificuldade de compreensão de um diálogo bem Uhum. trabalhado, como a CNV vem oferecer. Olha só, a Lilian chega para você e fala o seguinte: Elaine, socorro! Como como não agredir meus filhos durante a quarentena? Meu Deus, eu tô, eu tô rindo aqui porque tô lembrando aqui também de uma tirinha que eu vi ontem que eu ri muito, que tinha um casal olhando uma estrela cadente, assim, né? E a mulher vira pro parceiro e fala assim: Olha, uma estrela cadente faz um pedido. E ele olha para cima e fala assim: Socorro! Você sabe que nessa quarentena eu tô me sentindo igual uma estrela cadente, né? Uai, por Porque toda quê? hora, porque toda hora que minha esposa me vê, ela pede alguma coisa. Ai, mas então, está sendo um desafio realmente, né? Ficar com os filhos dentro de casa,
né? Se estão na idade infantil, tem muita energia, quer correr, quer brincar, quer, né, fazer coisas. Os adolescentes ficam o tempo inteiro no celular, porque não tem outra coisa para fazer também, ou fica no celular, ou fica na internet. Então, realmente tem sido um desafio para todo mundo, mas não tem receita pronta, não tem receita de bolo. É compreender qual é a necessidade dessa criatura nesse momento, entendeu? E assim, se ela tem necessidade de brincar, vamos flexibilizar algumas coisas também, tipo, tudo bem, vamos tirar as coisas que quebram desse quarto aqui, e aqui você pode jogar bola, né? Eu quero ficar na internet o dia inteiro. Poxa, mas vamos fazer alguma coisa junto, né? Por algum tempo e depois você vai para lá e tal. Porque assim, se você também deixar, né, essa ansiedade que você também tá, porque nós estamos, né, Fábio? Assim, todo mundo está passando por um momento inesperado e que nunca passou antes, né? Ninguém nunca passou por isso antes. Então, está sendo desafiador para os pais também. Mas se você consegue trazer isso com mais naturalidade, consegue colocar dentro de um equilíbrio, os filhos também vão estar assim. E eles também vão se sentir melhor. Agora, se você está desequilibrado, né, sem saber direito como lidar com a situação, não consegue controlar nem a sua própria rotina, vai ter dificuldade para colocar isso para as crianças também. E as crianças percebem, né? Não são bobas. Eu quero deixar uma coisa clara para as pessoas que quem é pai e já tem mais de 40 anos, você não pode se dar o luxo de dizer que essa pandemia, esse isolamento social é algo tão difícil de lidar. Por quê? Você já lidou com plano Collor. Você já lidou com plano cruzado. Você sabe o que é dificuldade. Você Quem já sabe o que é viveu esse desafio, né? você sabe o que é desafio, meu irmão? Então tá até mais confortável pra gente hoje em dia. É Então vamos que verdade. vamos. Olha só, a Gabriela Kipper é uma modelo aqui do estado, fantástica, uma pessoa incrível que eu tive a alegria de conhecer há quase 10 anos. Ela diz o seguinte: eu sou modelo e ela revela a dificuldade de se apresentar em público, porque o grande sonho dela é palestrar. Só que são habilidades muito diferentes, palestrar e modelar. Ela diz que o medo de errar numa palestra é algo que a assusta, né? E é uma Uhum. questão que ela está trabalhando para poder levar o mundo à verdade, uma vez que ela começou estudos de coaching também, e ela tem esse interesse em ajudar a desenvolver pessoas. Gabriela, olha só, a primeira coisa que eu te recomendaria, e a Ilane já tocou aqui durante a nossa fala, é ter acesso aos conteúdos da Brené Brown. Quando você estuda sobre o poder da vulnerabilidade, talvez isso que você revela hoje como uma dificuldade, e que é exatamente a mesma dificuldade que as pessoas que estão na plateia te assistindo também possuem, quando elas veem em você essa vulnerabilidade, você se torna mais humana É. do que efetivamente as pessoas olhando para você e te vendo como uma modelo. Porque a modelo é um referencial assim inalcançável, inatingível. Então as pessoas percebem uma distância muito grande de você. Ao passo que elas te veem como uma pessoa que tem uma mesma dificuldade que elas, talvez esse seja o seu verdadeiro canal de conexão com as suas próximas plateias. Legal. Isso é uma boa dica, realmente, assim, principalmente para pessoas que vivem muito de imagem, né, Fábio? Tem muito receio de errar, de se mostrar imperfeito. E a obra da Brené Brown é sensacional para ajudar a gente a lidar com a nossa natureza imperfeita. Nós somos É, gloriosamente imperfeitos e falíveis, né? gloriosamente falíveis. Isso. Olha só, a Aurora Ui, Vargas ela diz o seguinte aqui pra gente. o gato quase Aqui em derrubou o negócio casa, aqui. a Aurora Vargas falando pra gente, aqui em casa é um casal e um filho de 16 anos. Conversamos, dialogamos, choramos e até nos encontrarmos. Se não deu naquele dia, abordamos em outro. E o Isso. nosso filho tem voz junto à família. Ah, que sensacional isso. Isso é muito importante. E aqui lembrar, Fábio, que não é só os de 16 anos, não, tá? As crianças também têm voz. As Sim, sim. crianças também precisam se expressar e é assim que elas aprendem que elas são importantes, que a voz delas é importante. Então a gente